Então é só segurar o Shift e passar que ele faz a troca de ferramenta para o brush. Alguns brushes, eles têm esse negócio de você ter que segurar o auxiliar, não é? O auxiliar vai ser aqui, vai ser o Shift e vai ser o Ctrl. Ou o Shift e o Ctrl juntos. O Shift ou o Ctrl, o Shift a gente viu, ele dá o Smooth, o Ctrl, ele cria uma máscara. Máscaras nesse programa são função máscara mesmo. O que tiver com mascarado, se você pega um pano para mascarar o seu rosto, o que está coberto está protegido. O que não está coberto não está protegido. Então, o que tiver com máscara está protegido e você não vai conseguir mexer nela. Para retirar a máscara, eu seguro o Ctrl, que é a ferramenta da máscara, e só arrasto para o lado assim. E ele tirou a máscara, agora você consegue mover tudo. Vamos voltar para o início. Uma coisa que a gente precisa ver e entender também é que o ZBrush ele trabalha com polígonos. Então aqui a gente vê ele aqui trabalha como se fosse uma massa. Então essa massa ela não é à toa, ela se move por um padrão. Você está movendo alguma coisa e você geralmente está movendo do quadro, aqui, ó. Vários quadros. Então, a qualidade e o tamanho do objeto, o peso do objeto, geralmente é ligado a isso aqui, ao tamanho desses quadros. Quanto mais quadros, maior e mais pesado, maior o seu objeto, né? Ele aqui tem 10.000 quadros. Quase 11, 10.968. Então, os triângulos também, né? Então, quando você está movendo, o que é que você move na realidade? Você está movendo um ponto aqui, ó. A união de 4 quadrados. Então, esse centro aqui, você não está movendo o quadrado em si. Você está movendo pontinho, a união deles. No caso, se chamaria o vertex. As pontas desse quadro. É o que você move. Então, quanto maior o brush, ele pega 4 quadros, 4 vertex de uma vez. Quanto maior o brush, vários vertex de uma vez e dá essa impressão de alisamento quando você não está vendo. Mas quando você começa a chegar de perto, você vê que está movendo realmente os quadros. Então, quanto mais quadros você tiver, se você puder dividir esse quadros aqui, esse quadrado aqui em 4, você vai ter um alisamento melhor, porque você vê que está aqui muito os quadriculados, as falhas. Mas se você puder dividir ele, então aqui em geometria, a gente tem aqui dividir. Ele pegou esses quadros e quebrou em mais 4, dividiu. Então ele fez aqui, ó. São 4 agora, criou um no centro. Então, de longe, a gente vê que ele já ficou mais suavizado. Quando eu aperto Ctrl D, que seria o atalho para dividir, ele está mais suavizado. E a malha ficou mais pesada, porque tá uma malha cheia de quadrinhos ali, que não tinha antes. Então a malha está com 705.000 polígonos. Quads. Voltar tudo. Então quando você estiver modelando um objeto, você tem a opção de
aumentar a quantidade de quadros para você dar maior resolução ao seu projeto. Também temos a opção do Dynamesh, que é o seguinte: quando você puxa seus quadros para o lado, ele fica bagunçado. Um quadro, a qualidade do seu objeto está altamente ligada a um quadro ser um quadro perfeito. Então, se for um quadro bem quadradinho mesmo, o seu objeto está com uma qualidade ótima. Ele vai estar liso, bonitinho e tal. Mas se você tiver vários quadros esticados desse jeito, você começa a não dar definição para o seu objeto. Mesmo que você tente fazer Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, não vai conseguir. Esse lado vai ficar sem definições, ó, tá? Muitas linhas, e o resto aqui em volta está bonitinho. Então, para você alisar esse objeto, deixar liso, bonitinho, você teria que fazer mais Ctrl Ds que para cá. Aí ficou bonito para cá, mas para os outros lados ficaram excessivo. Então, aqui ficou 11 milhões de polígonos e já começou a comer toda a memória do seu computador, porque você usou quadros desnecessários, muitos quadros. Então, o ideal aqui seria trabalhar com ferramentas seria usar uma ferramenta que corrige o tamanho desses quadros, que faz as correções para ficar uns quadros referentes a esses aqui. E seria esse aqui, o Dynamesh. O Dynamesh, aqui, ele começa já com o padrão 64. Se ele estiver ativo, como ele já estava aqui no início, se ele estiver ativo, ele está com 64, então eu seguro o Ctrl e arrasto em qualquer lugar da tela. Ele ativa esse botão Dynamesh. E ele tentou fazer os quadros acompanhando o seu objeto, e ele limitou apenas a uma resolução de 60 quadros por área, que é a área que ele vai respeitar, e seria esse quadrado grande aqui. Neste quadrado aqui, ele só vai fazer 64. Ele vai dividir esse quadrado aqui e vai colocar 64 quadradinhos aqui dentro. Então você vai ter essa área aqui de 64. Então, se você quer colocar 128 quadrados aqui, ele vai projetar 128. Vou dar um Shift e vou dar só uma suavizada aqui para ele identificar que eu quero alterar. Ixi, 8. 128. Até com 8 deu para entender, né? Que ele, nesse quadrado, em cada quadro desse, em cada quadro você já só vai ter 8. Então, você olhando aqui já dá para identificar, né? Aqui tem, digamos que aqui tem 4. E embaixo dele vai ter mais 4. Seria 8. Ele forçou a ter 8 quadros apenas. Então, 16. Nem fez diferença. 128. Então ele fez tanto quadros aqui que ficou 128 e ele nem suavizou. 128 nessa região do quadro. Então, tantos quadros que bem pequeno e ficou com 3 milhões de quadros. Então aqui a gente vai tá entendendo um pouco da ferramenta técnica do ZBrush. Agora vamos para a modelagem em si.